Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Eu fiz uma solicitação para que eu poderia falar na introdução da live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Essa introdução eu solicitei o IA. Solicita ajuda para falar sobre esses criminosos, terroristas, traficantes e, com certeza, juntos com o comunismo e também o STF. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Vou começar aqui a falar o que o IA passou para o mestre Dinho. Quem vos fala é mestre Dinho, do canal Mestre Dinho. As últimas notícias na palma da sua mão. É uma honra divulgar com responsabilidade as lives do juiz Oscar Aníbal Chapman, juiz arbitral, interventor corregedor internacional, um homem comprometido com a justiça verdadeira, aquela que o povo clama. E antes de passar a palavra ao nosso juiz, quero deixar claro, com toda a coragem e temor a Deus, que estamos enfrentando tempos difíceis. O Brasil, infelizmente, está sendo sequestrado por uma aliança criminosa entre terroristas, traficantes e comunistas. Esses inimigos da pátria se escondem atrás de cargos, estruturas e até instituições que deveriam servir ao povo, mas que hoje servem aos interesses do mal. O STF, repito, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição, parece mais preocupado em silenciar o povo do que em fazer justiça. Não podemos mais aceitar que quem fala a verdade seja tratado como criminoso, enquanto os verdadeiros bandidos continuam soltos, mandando e desmandando. Mas há esperança, porque Deus é justo e a justiça de verdade vai prevalecer. E é claro, né? E é por isso que e é por isso que damos espaço aqui para o juiz Oscar Aníbal Chapman, que vem com a verdade, com provas, com autoridade e com respaldo internacional. Falar diretamente ao povo brasileiro. Fique conosco, compartilhe. O que Deus abençoe o Brasil. Liberdade, justiça e verdade sempre. Eu quero aqui agradecer aqui o IA, inteligência artificial, Chat GPT. Hoje, dia 4 de abril do ano de 2025. A seguir, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, a voz
da verdade. Atenção, meus amigos e amigas patriotas. Atenção, vamos agora assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Hoje, dia 4 de abril do ano de 2025. A seguir. O comando nuclear está ativado. A OTAN, a NATO e o Pentágono. Todo o comando nuclear está posicionado contra 17 países da América do Sul, ao qual eles consagram que os seus territórios estão dominados pelo narcoterrorismo. Todos os narcoterroristas estão fadados a sumária posição, ou seja, eles vão ser todos sentenciados à pena de morte. Não há mais possibilidade de nenhum tipo de arguição, já que o Pleno da Corte dos Desembargadores do Supremo Tribunal Federal são parte do narcotráfico. Todos eles, já com vastas provas. Então eles têm as suas sentenças já decretadas. Prisão e pena de morte, pena capital. Essas instruções já são fato que eles não querem se dar por iludidos. Eles estão vendo como estão procedendo com o México e é uma situação mundial. Não é uma situação regional do governo Trump. Estamos falando da OTAN, da NATO e do Pentágono. Estamos falando do procedimento nuclear mundial. Está ativado. Então, ao estar ativado, se compromete toda a força de exército, marinha e aeronáutica ao abate através da pena capital de todo o conglomerado do narcotráfico. Então se sabe que o comando da capital não é quem está acautelado no presídio, o Marcola, ou o comando vermelho, que é o Fernandinho Beiramar. Não, eles estão acautelados nos presídios. O problema está quem os representa dos desembargadores do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, dos governadores, prefeitos, redutos que utilizam do nome Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, ADA, enfim, várias nomenclaturas. São 88 nomenclaturas e 10 superintendências da Polícia Federal a traficar, a prender armas, a prender drogas e colocar para revenda. E tudo isto com a anuência do príncipe do Líbano, o ex-presidente, que está também com o pedido de captura, o Michel Temer Lula, conjuntamente com outros. Mas todo este procedimento já está determinado. É uma posição de vários conselhos otorgados por provas irrefutáveis. E não há judiciário que possa se opor, porque são provas irrefutáveis de 60 agências de inteligência. Estas capturas, elas têm prêmio, pagamento em dólares, que vão ser arguidos. Todos aqueles que se evadirem da República Federativa do Brasil, quando forem localizados, eles, além de ser queima de arquivo, podem ser decapitados
e as suas mãos também cortadas para proceder à identificação e cobrar o prêmio. Entenderam? Então, é um levante mundial, onde todos na comunidade europeia, a Nangreta, a van der Leyen, o Macron, o alemão, todos que tiverem posicionamento do narcotráfico em seus países, estão todos compelidos à mesma sorte, em todo o planeta. O Ayatollah Khamenei, ele é narcoterrorista, também vai ser decapitado, seus braços serão cortados e ele tem prêmio a ser otorgado, tanto pela NATO, pelo Pentágono e pela OTAN. Então, já está o processo em curso, não tem retorno, sem retorno. Todo o tempo já esgotou. Foi formulado e foi formatado que o senhor Messias Bolsonaro assumisse a presidência da República Federativa do Brasil até o dia 27 de março. Isto não foi feito. Então, agora não tem como retroceder. O Moacir e todo o seu corpo de ministros também tem a mesma sorte, porque todos eles estão inseridos no narcoterrorismo e todos eles têm a pena capital. Então, estão já no Vietnã, eles têm que fazer os acertos no Vietnã, não tem possibilidade de deixar o país, não fizeram nenhum negócio porque a assinatura do Moacir, ela é apócrifa. As suas digitais não é do Luiz Inácio Lula da Silva, a sua assinatura não é do Luiz Inácio Lula da Silva, e quem os acompanha é parte da Orcrim, cartel do Comando da Capital, do Comando Vermelho, da família do Norte, de 88 facções e 10 superintendências que praticam o narcotráfico em todo o território da República Federativa do Brasil e na Europa. Então tudo isto já é um fato. Então agora estamos já com o procedimento de captura e extração. Entenderam? E vocês âncoras, vocês que se venderam, emissoras de televisão, que sobreviveram e ganharam dinheiro da administração Bush, da administração Obama, da administração Biden, todos vocês já estão também com a mesma sorte. Ou seja, têm o mesmo destino. Maiores informações, entraremos em contato. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, é meu nome e sobrenome, em minúscula, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com, plataforma Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34, plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Estamos tendo dificuldades, mas sabemos que está difícil para todo mundo. Agradecemos por todas as pessoas que estão colaborando. Eu estou ávido a agradecer a cada um pessoalmente quando isto tudo chegar ao desfecho. Muito obrigado, povo da República Federativa do Brasil. Muito obrigado a todos os países que querem se libertar deste conglomerado de terroristas que agora já vão ao encontro do capiroto, porque todos vocês
terroristas, narcotraficantes, vão pra puta que o pariu, seus filhas da puta! Entenderam? E vocês ficam se escondendo, jogando crianças que vendem cigarro de palha, que vendem cocaína malhada, que estão ali distraindo enquanto vocês estão traficando cocaína, espinha de peixe, que vocês vendem as melhores drogas e que o senhor Faro do cartel da albanês, né? O cartel lá da Ásia diz que vai capar os gajinhos. Então, cuidado, não tem para onde fugir, a casa caiu geral. E se você quer discutir, quer estabelecer negociação, você primeiro tem que confessar. Tem que chegar e dizer sim, nós roubamos através das urnas eletrônicas incompleta, sem impressora. Fizemos isso, fomos pagos pela CIA, pela USAID, e todos eles já estão com a delação play-barganhe nos Estados Unidos, e que muitos se safaram da pena capital, outros não. Então, nós estamos procedendo, é uma condição do cargo, não é de quem preside o cargo. O cargo tem vida própria e procede. Por favor, viralizem isto. Fiquem com Yahushua Hom Merushalayim. Senhora Generala do Supremo Tribunal Militar, a senhora está supraconstitucional. A senhora, em tempo de guerra, porque a senhora está vendo que a casa caiu para o Supremo Tribunal Federal. Aconselho, cerque o Supremo Tribunal Federal, proceda com o acautelamento do Pleno da Corte, porque não há representatividade jurídica no Brasil. Acabou. Está tudo acabado. Entenderam? Vocês aí vão resolver se querem permanecer 30 anos administrando o Brasil. Mas saibam, tudo é através da inteligência artificial que vai fazer a contabilidade, pagamento e também formatar o crescimento brasileiro. E certamente que enquanto esteve na administração das Forças Armadas do Brasil, o Brasil cresceu em anos, 20, 40, 50 anos de prosperidade. Então, nós vamos pegar todos esses filhas da puta de 29 partidos que eles trabalham para outros partidos da Europa, também da Ásia. Eles são sócios, todos já identificados. Não há como se safar, não há. É sumário. Por favor, viralize isto o máximo possível, que essa é a pena estabelecida e já faz parte das tomadas de decisão da OTAN, da NATO e do Pentágono. Estamos entendidos? Viralize isto! Selva! Amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. O Dr. Luiz Ignácio, vulgo Presida Cachaça, manda avisar os brasileiros que não pretende voltar ao Brasil, não por tão cedo. O Lully, supostamente esteve há pouco no Japão, uma pataquada sem tamanho. E depois foi ao Vietnã, outra pataquada sem tamanho. O Japão anda mal. Nada justifica essa babação de cupuaçu que foi feita lá pelos nipônicos ao Lully. Que triste coisa, Japão. Que triste, te cuida, Japão. Porque Lully é da China. A China tem o Lully. E a China quer o Japão. Te cuida, Japão. Aliás, os japoneses... Bom, Vila Longa japonês. Muito bem. O Lully está lá viajando. Vocês já sabem da pataquada. A Janja foi
provavelmente encontrar secretamente com Deus sabe quem, indo e chegando ao Japão uma semana antes de Lula, depois com desculpas que ela faz aquilo de propósito para agredir a inteligência dos brasileiros, dizendo que ela foi uma semana antes do Lula para economizar nas passagens, pegar passagens mais baratas. Ela nem de avião comercial foi. Muito bem. Depois lá do Japão, a pataquada, ou seja, a Janja, supostamente foi ajudar a combater a fome, participar de um congresso contra a desnutrição do mundo na França. Encontrou lá com Brigitão, a primeira-dama da França. E enquanto o Lula supostamente foi ao Vietnã. Vocês viram o Lula tão magrinho? Interessante, né? Tem um Lula que é mais assim, culpadão. Tem um Lula que ninguém é. Não é interessante isso? Nós somos todos tontos. A mesma coisa é esse Papa aí agora. Apareceu um Papa que não fala, vai ter que reaprender a falar. Muito estranho assim, um Papa que disse que vai reformar todo o cerimonial do funeral, não deseja ser sepultado junto na cripta coletiva lá dos outros papas, lugar belíssimo até. Tá estranho, né? Esse Papa estava praticamente ausente da vida e estava reformando os dogmas da igreja lá, fazendo reformas canônicas e tal. Estranho. Estou achando que os líderes da esquerda mundial, incluindo o Papa, desde Hugo Chávez, vêm impondo uma realidade paralela ao mundo. Eles vão, mas continuam aqui. E nós não questionamos nada. O Lula está nessa barca, alguns dizem. Não sei, mas que está estranho essas coisas. O Lula anda muito diferente. O Lula já não é mais o mesmo, nem fisicamente. Quem disse isso? Eu não. Quem disse isso foi o terceiro homem em poder na Venezuela, o procurador-geral da República da Venezuela, o Paulo Bonetti da Venezuela, senhor William Tariq. Ele que disse isso em cadeia nacional na Venezuela. O Lula não é mais o mesmo, nem fisicamente. De fato, não é. Está bem magrinho. E o Lula lá, então, disse que essas pessoas que criticam a Janja não são pessoas inteligentes quem critica a Janja. Que nós devemos perceber o discurso da Janja, que a Janja é genial. Quem se deixa ser governado por esses tipos é pior do que esses tipos. Logo, nós somos piores do que esses tipos. Desculpe, mas é o que está aparecendo. É o que está aparecendo. Muito bem, o Lula está lá, supostamente fora do Brasil, e manda avisar que de lá já está planejando outras viagens. Vamos verificar isso daqui. Está no Pleno.news, Lula anuncia novas viagens antes mesmo de voltar ao Brasil, no Vietnã. O presidente falou sobre seus planos de ir à Rússia e à China. O Lula, não faz muito tempo, esteve na China, numa viagem muito longa, praticamente uma semana. Depois ele foi sucedido na China, Dilma foi lá, ficou praticamente uma semana. Olha o tempo, né? Em casa de amigos, quando nós vamos para ficar muito tempo. Depois foi o comandante do Exército Brasileiro, esse homem apático, este Thomas Paiva, ficou lá uma semana. Depois foi este homem, esse Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte, foi fazer intercâmbio com a Suprema Corte de uma democratura, que é a China, e lá na China permaneceu também por uma semana. José Dirceu esteve na China, permaneceu lá também por uma semana. A China tem o Brasil é da China. E Lula vai voltar, está dizendo que pretende voltar à China. Este homem... Não, isso aqui eu não vou falar, vou ficar quieto. Cada um tem olhos. Quem tem olhos de ver, que o vejam. E também diz que pretende ir à Rússia. Antes mesmo de retornar de sua viagem à Ásia, Lula confirmou que viajará à Rússia em maio, a fim de participar das celebrações de 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial e negociar a paz em relação ao conflito contra a Ucrânia. Negociar a paz. Você vê que é um sujeito abjeto. Quem está fazendo todo o esforço para negociar a paz desse conflito entre Rússia e Ucrânia é o Trump.
é a diplomacia norte-americana. E este ser oportunista está aqui dizendo que vai viajar este empregado da Rússia e da China está dizendo que viajará à Rússia para negociar a paz em relação ao conflito. Nem o Zelensky respeita esse sujeito. Disse isso em Hanoi, na capital do Vietnã. Engraçado como um idoso de 79 anos que teve a cabeça inteiramente aberta há pouco tempo faz viagens tão longas como agora fez ao Japão, de lá agora está no Vietnã, e ele não sente o fuso horário, não sente o cansaço da viagem, está lá serelepe e magrinho. Vocês são todos trouxas e eu também. Há certas verdades que, se forem confirmadas um dia nesse país, não restará pedra sobre pedra. Eles se acusaram o Eduardo Bolsonaro de estar agindo contra a pátria ao fazer essas denúncias do que está acontecendo no Brasil, lá nos Estados Unidos. Vocês imaginem se um dia realmente aparecer para a luz do sol certas coisas que nós estamos assim, sentindo o cheiro. Está aqui o Lula dizendo, o suposto Lula. Eu já tive a oportunidade de ligar pessoalmente para o Putin, porque Lula fala um russo perfeito. Eu tive a oportunidade de ligar pessoalmente para o Putin para dizer que que é importante, para dizer a ele que é importante voltar para a política e encontrar o caminho para a solução. Conselhos etílicos. O Lula deve estar dizendo para o Putin, com a ajuda do tradutor, deixe de tomar vodka. Deixe de tomar a vodka da babushka, ô Putin. Tome uma cachaçinha. Né? Depois eu vou na China fazer uma reunião com a CELAC. Tu vai prestar conta ao teu amo, Lula. Perdão, Lula? Não sei se é o Lula. Vai prestar conta ao teu amo. Em todos esses fóruns eu vou tentar discutir a questão da paz. O país está em ebulição, o Brasil. Esse homem ataca todo mundo no país, a não ser que ele baba o cupuaçu, e ele quer fazer a paz mundial. Todos eles que tomaram o país de assalto, eles trabalham com o aprofundamento da animosidade dia a dia, mas é pela democracia. Esse sujeito foi beneficiado pela anistia. Ele e os seus comparsas fizeram coisas gravíssimas, e todo mundo sabe. Recomendo para vocês, estou vendo aqui, uma coletânea de 5 volumes, baseada em documento, em fonte primária, em documento e em entrevistas de quem viveu aquilo, de 64 a 85. Lula, Dilma Rousseff, José Genuíno, Gabeira, Franklin Martins, José Disseu e vários outros. Alguns dos quais estão aí, e nunca vão, parece que não ficaram para a semente, eles estão aí. Tem bolsa democradura, alguns têm mais de uma. Eles cometeram crimes gravíssimos, inclusive contra pessoas. Aquilo que acusaram Battisti lá na Itália, e pelo que o Battisti está pagando finalmente na Itália, muitos facínoras aqui, como José Genuíno, José Disseu, entre outros, Lula, Dilma Rousseff, cometeram coisas também contra inocentes da mesma forma, só que eles foram anistiados pelos milicos babões. Porque já há muito tempo há milicos vermelhos, alguns que colocavam Lula em carros oficiais e entravam com Lula oculto no final dos anos 70, dentro do Palácio do Planalto ou de ministérios em Brasília, quando se estava ali nas transições. Anistiaram esse sujeito. E hoje ele diz que quem fala em anistia está confessando culpa. E o Flávio Dino no STF, esse comunista, imenso comunista, como todo comunista que chega ao poder fica imenso, enquanto o seu país, o seu estado é raquítico. O que é que acontece? Eu amo o Maranhão, raquítico, desnutrido, porque foi explorado por décadas, inclusive pelo Flávio Dino e pelo Sarney. Sarney, 100 anos de cinismo,
Que maldade. Esse Flávio Dino está preparando nesse momento o que eles chamam de revisão da anistia. Todos esses sacripantas vermelhos que cometeram crimes gravíssimos aqui no Brasil, tão graves quanto aqueles que o Battisti cometera na Itália, e não foi anistiado, está lá pagando hoje. O Flávio Dino, você sabe que com a anistia, ali no final dos anos 70, começou a se estudar, anistiar, para pacificar a nação, anistiar tantos os comunistas terroristas daqueles anos, esses que eu acabei de mencionar, e anistiar também quem estava do outro lado, os militares. O que é? Prestem atenção. O que é o Flávio Dino? Revisar a lei da anistia para, claro, os bonitos, os lindos, os inocentes, os bem-intencionados de esquerda vão continuar anistiados, mas aqueles que estavam do outro lado, lutando para que o Brasil não se tornasse já naquela época o que se está tornando agora, um cubano, um coreano, o Flávio Dino quer ir atrás daqueles, ou daqueles que ainda estão aqui, ou das memórias daqueles que já se foram. É uma postura indigna, que só poderia vir mesmo de um comunista, que provoca os cristãos, tendo a imagem de Nossa Senhora num aparador atrás de sua cadeira, em seu gabinete. Isto é um sadismo. Então aí está o Lula, viajando para cima e para baixo. Então, quem que está governando esse país? Não é ele, evidentemente. O trato foi esse. Vocês devem imaginar. Vai sair de Curitiba, vai andar por ali e por acolá. Eu acho que o sistema só não imaginava que esse homem fosse chegar a um nível tão zero de popularidade, de aprovação, tão rápido como chegou. Mas o sistema quer transicionar. O sistema, o STF não está sabendo governar o país do ponto de vista econômico. Essa sociedade com o PT não está dando muito certo. E aí o que é que eles querem agora? Eles precisam de uma direita permitida para enganar os bobos, dizer estamos devolvendo o país à democracia, tanto é que está havendo, em 2026, eles estão preparando um candidato com a bênção do STF, ou seja, o STF tem patrão, com a bênção de alguém por trás, é um candidato da direita permitida para fazer o jogo deles e para acenar aos tontos e tontas, dizendo, olha como há alternância de poder, olha como a gente saiu de uma esquerda e agora nós temos uma direita. Tarcísio de Freitas. E quem vai apoiar Tarcísio de Freitas, mesmo sabendo disso? Bolsonaro. Porque a moeda de troca será essa? Será dito ao Bolsonaro, se àquela altura já estiver preso, mesmo em liberdade. Apoia Tarcísio, que é nosso candidato. Acena para a direita que Tarcísio é confiável porque você está apoiando. E aí Tarcísio vai ser eleito, que nós vamos permitir. E você... se estiver preso, nós arranjaremos teu advogado vai entrar com uma ação pedindo a nulidade de alguma coisa, a gente reconhece e tal. Claro que alguns vão fazer um jogo, dizer que vota contra, o PGR vai dar uns pareceres contra, e aí você fica livre e o Brasil fica preso. E Tarcísio, quem sabe, consiga melhorar um pouquinho a economia e vai calar a boca, vai ter pão e circo. Só que não vai ter liberdade de expressão. Então. Meus amigos, se vocês me perguntarem, se não tiver nenhuma ajuda externa nesse momento no Brasil, o que é que vai acontecer no futuro? Isso que eu estou acabando de falar. Não, vamos mudar tudo, porque se a gente elegeu a maioria no Senado... Não acho, essa é uma visão... Claro, é melhor tentem e votem mesmo. Tentem analisar o máximo possível. Não votar pela emoção e tentar realmente ver se elege uma maioria de senadores conservadores. Mas eu acho isso ilusão. O sujeito se elege como conservador, com 2 meses se transmuda em conservador dos próprios interesses. Dê seu like, inscreva-se. Eu ainda acredito. Algo forte vai acontecer. Inscreva-se, confira sua inscrição, compartilhe, deixe um comentário, nem que seja um oi.
é preciso que vocês entrem no canal, não esperem a notificação. Entrem três vezes ao dia, sempre haverá um vídeo novo. E além disso, é preciso que você se torne membro desse canal. Aqui embaixo é uma aba chamada Seja Membro. Clique aí, torne-se membro. É isso mesmo. A justiça americana pode determinar a qualquer momento o bloqueio de bens do governo brasileiro nos Estados Unidos. Entenda como a atitude irresponsável de ministro pode afetar milhões de brasileiros. Eu quero chamar a atenção para uma medida muito mais forte que está em curso. Moraes bloqueou as contas da Starlink, só que o Elon Musk já anunciou qual será a contraofensiva. Nesse exato momento, existe uma ação de confisco cruzado correndo nos Estados Unidos. É isso mesmo. A justiça americana pode determinar a qualquer momento o bloqueio de bens do governo brasileiro nos Estados Unidos. E tem muita coisa lá. Mas vamos ver. Elon Musk anunciou abertamente que está recorrendo da decisão do bloqueio das contas da Starlink. Só que ele está recorrendo nos Estados Unidos. A justiça americana vai analisar a decisão de Moraes. E se o juiz chegar à conclusão de que as ordens foram abusivas e ilegais, poderá ser determinado o confisco cruzado. A coisa escala para um problema diplomático. As reservas do governo brasileiro nos Estados Unidos poderão ser bloqueadas. Isso aconteceu recentemente com as reservas da Rússia. Vários países confiscaram o dinheiro do governo russo depositado em bancos dos seus países. Musk afirma que é isso que ele está buscando. Ele comentou a postagem de Mike Lee, que originalmente diz o seguinte: é hora de acabar com a ajuda externa ao Brasil? Também não é hora de demitir funcionários do Departamento de Estado que facilitaram a supressão da liberdade de expressão no Brasil? Aí o Musk responde: absolutamente. Além disso, haverá confisco recíproco de bens daqueles que apoiam o atual regime no Brasil para pagar suas ações ilegais. Vejam que o Elon Musk já tem certeza de que a decisão será favorável. Só que os aventureiros do regime brasileiro deveriam saber uma coisa: o Brasil não é Rússia. A Rússia se preparou por quase 8 anos antes de iniciar a campanha de reconquista da Ucrânia. Putin se preocupou em criar uma grande reserva de ouro nos cofres russos. O Brasil não está minimamente preparado para um confisco desses. Tudo isso por conta de um capricho de Alexandre de Moraes. O sistema vai querer bancar isso? Moraes teve que ceder e colocar sua decisão de bloquear o X para julgamento na primeira turma. Ele tem maioria na primeira turma, então vão só referendar. Mas qualquer dissidência nessa votação é um bom sinal. Mas o calcanhar de Aquiles está na decisão da Starlink. E para colocar mais fogo nisso, a empresa americana anunciou a Anatel que não cumprirá a ordem de bloquear o X. Só restará ao Alexandre de Moraes bloquear o funcionamento da empresa no Brasil. Será que tem como bloquear o sinal dos satélites? No subestimes a Corea del Norte. Recibí una llamada de Kim Jong-un. Dijo: tengo un botón rojo en mi escritorio. Le respondí: yo también tengo un botón rojo, pero el mío es más grande que el tuyo y funciona. Le dije: pequeño hombre cohete, vas a arder en el infierno. Le pregunté: ¿alguna vez haces algo más? ¿Por qué no te relajas y vas a la playa? Fue tan duro que la gente se preocupó. E de repente a Venezuela se torna um palco, uma base extremamente relevante para todas essas operações clandestinas do Irã no coração da América do Sul. Nicolás Maduro continua fortalecendo alianças internacionais que desafiam diretamente os interesses ocidentais. No dia 30 de março de 2025, um cargueiro iraniano, B-747, pousou na base aérea El Libertador, a mais importante base aérea venezuelana, em mais uma operação suspeita entre os dois países. O Irã, um dos principais aliados de Maduro, intensificou sua presença na Venezuela após a fraude eleitoral de 2024, consolidando uma parceria que envolve tecnologia militar, treinamento de tropas e cooperação estratégica. O regime chavista, que já sofre sanções dos Estados Unidos e outras nações ocidentais, encontrou no Irã um parceiro disposto a fornecer suporte para expandir seu poder e garantir sua permanência no comando.
a população venezuelana, cada vez mais isolada e sem perspectivas de mudança, observa impotente enquanto Maduro transforma o país em um entreposto da influência iraniana na América do Sul. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. Meses após o pleito fraudulento de 2024, uma comitiva do alto escalão iraniano desembarcou em Caracas para firmar novos acordos militares e econômicos. A reunião da Comissão Conjunta de Cooperação Econômica Irã-Venezuela serviu de palco para a oficialização dessa parceria. O encontro contou com a presença do ministro da Defesa do Irã, Aziz Nassirzadeh, que garantiu a Maduro a intensificação do suporte militar, incluindo a transferência de tecnologia e o treinamento das Forças Armadas venezuelanas. Além disso, um acordo de isenção de vistos foi assinado, facilitando a livre circulação entre os dois países. Maduro celebrou a parceria, exaltando o Irã como uma potência tecnológica e científica e destacando a resistência contra as sanções internacionais. O ministro iraniano Nassirzadeh, por sua vez, reforçou que os dois países compartilham uma luta comum contra o que chamou de forças imperialistas. Para o Irã, essa relação não se trata apenas de apoio político. A Venezuela se tornou uma plataforma para suas operações na região, especialmente na produção de drones militares. Dentro desse contexto de instabilidade e ameaças crescentes, é essencial estar preparado para situações inesperadas. A lanterna tática militar com a luz mais potente do mundo é um item indispensável para quem busca segurança e autonomia em momentos críticos. Com autonomia de 15 horas, capacidade de carregar celulares via USB e resistência extrema, essa lanterna se torna uma aliada confiável em situações de falta de energia, acampamentos e deslocamentos noturnos. Clique no link da descrição ou do comentário fixado e adquira a sua lanterna tática militar com um desconto exclusivo para os inscritos do Vida no Quartel. O portal argentino Infobae destacou que a presença iraniana na base aérea El Libertador já é um fato consumado. A fábrica de drones instalada no local treina militares venezuelanos no manuseio de equipamentos como o Mohajer 6, armado com munição de precisão, e o Shahed 131, projetado para ataques unidirecionais. Esses mesmos drones estão sendo utilizados na guerra da Ucrânia e por grupos extremistas no Oriente Médio. O envolvimento direto do Irã na Venezuela não apenas reforça a capacidade militar do regime chavista, mas também coloca em alerta todo o continente sul-americano. Si quieres la paz, prepárate para defenderla, para preservarla, para construirla. Si quieres la paz, hombre y mujer buena de Venezuela, ponte al frente de la defensa de la paz en tu territorio. Hombres y mujeres patriotas de Venezuela, si queremos la paz, sigamos defendiéndola. Além da cooperação militar, Maduro e Teherã consolidaram um esquema econômico que visa driblar as sanções internacionais. O Irã fornece combustível para a Venezuela em troca de barras de ouro, que são transportadas por meio da companhia aérea iraniana Mahan Air. Relatórios indicam que esse ouro é posteriormente comercializado de forma irregular na Turquia e em outras regiões do Oriente Médio. Os recursos obtidos possivelmente financiam operações da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, conhecida por apoiar grupos como o Hezbollah e o Hamas. A relação entre os dois países não fica só na esfera militar e econômica. Em 2022, altos funcionários do regime iraniano receberam garantias de asilo na Venezuela, caso uma crise interna comprometa o governo de Teherã. Esse acordo demonstra o nível de alinhamento entre as duas nações e reforça a suspeita de que a Venezuela está se tornando um refúgio para agentes do regime iraniano. O agravamento dessa aliança representa um risco direto para a América do Sul, com Maduro consolidando seu poder, cercado por aliados como Rússia, China, Coreia do Norte e Nicarágua. O Brasil deve monitorar atentamente os desdobramentos desse cenário. A proximidade geográfica com a Venezuela exige que as Forças Armadas brasileiras estejam preparadas para qualquer eventualidade, garantindo a soberania nacional e a integridade do território.
O presidente do Brasil mantém uma relação de amizade com Maduro há anos, mas as Forças Armadas brasileiras seguem independentes para realizar treinamentos e manter um estado de prontidão. A defesa nacional não pode ser negligenciada, principalmente diante de um cenário internacional instável e de alianças que podem comprometer a segurança regional. A movimentação de Maduro no tabuleiro geopolítico mundial mostra que seu regime está longe de cair. Pelo contrário, ele se fortalece ao lado de nações que desafiam diretamente o Ocidente, expandindo sua influência e consolidando seu poder. O impacto dessa nova ordem pode ser sentido em toda a América Latina, transformando a região em um palco de disputas estratégicas entre potências globais. Enquanto isso, a população venezuelana continua sendo a maior vítima desse jogo de poder. A crise humanitária, agravada pela má gestão do regime chavista, obriga milhares de venezuelanos a buscar refúgio em outros países, incluindo o Brasil. A instabilidade política e econômica da Venezuela já afeta diretamente seus vizinhos, e a tendência é que esse impacto se intensifique nos próximos anos. O Brasil, como potência regional, tem o dever de acompanhar de perto essa movimentação e garantir que sua defesa esteja alinhada com os desafios do novo contexto geopolítico. A situação na Venezuela está longe de ser apenas um problema interno. Trata-se de um ponto de inflexão que pode determinar o futuro da segurança e da estabilidade da América do Sul. O link para adquirir a lanterna tática militar com um super desconto estará na descrição e no comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima! Passo 1, aumento da taxa de emergência Banco do Japão. Passo 2, falência bancária japonesa. Passo 3, escassez de ouro no Banco da Inglaterra. Passo 4, falência bancária do Reino Unido. Passo 5, o retorno dos conflitos no Oriente Médio, entre Tel Aviv e Teherã, explicitamente, talvez envolvendo equipamentos nucleares. E aí, o que acontece? Passo 6, uma ofensiva cisne escuro nos Estados Unidos, semelhante ao que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001, lá em Nova York, quando aqueles 2 prédios vieram abaixo. Perfeito? Então, passo 6, uma ofensiva cibernética, um evento cisne escuro que vai fazer quebrar a economia norte-americana e global. Passo 7, uma ofensiva cibernética, ok? Então isso já está programado para acontecer, tá? E o passo 7, uma ofensiva cibernética, vai acontecer para apagar os dados de tudo que aconteceu antes, perfeito? Agora, meus amigos, a pergunta que fica é: o que fazer para se preparar disso? ¿Está perdiendo poder el líder del Partido Comunista Chino? Una fuente muy autorizada dijo a NTD que la respuesta es sí. Todo ocurre a partir de un incidente particular. Mostramos pruebas y detalles. En esta imagen se puede ver claramente que Xi Jinping tiene una línea anormal en la parte posterior derecha de la cabeza, justo debajo de la parte inferior derecha del cuero cabelludo. Se puede ver claramente que hay un tejido cicatricial en esa zona. Un informe de inteligencia de Estados Unidos afirma que el líder del Partido Comunista Chino Xi Jinping posee más de $1.000 millones en activos a través de familiares. Exploramos en las riquezas que funcionarios del Partido Comunista Chino parecen obtener debido a la corrupción. Hacia la transparencia total del dinero chino que entra en las universidades estadounidenses. Un nuevo proyecto de ley exige que se informe de cualquier donación, independientemente de la cantidad procedente de China. Y el secretario de Defensa Pete Hegseth anuncia planes para reforzar la disuasión en la región del Indo-Pacífico. Vemos cómo Estados Unidos se propone armar a un aliado en la vecindad de China. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La información que hoy tenemos para ustedes pocas veces sale a la luz. Seguramente escucharon hablar sobre el estado profundo de Estados Unidos. Pero ¿qué hay del estado profundo de la China comunista? En unos segundos vamos a introducirnos en este tema, pero antes permítanme por favor invitarlos a suscribirse a nuestro canal,
a activar las notificaciones y a dejarnos un me gusta. Y si quieren aportar un poquito más, pueden compartir este video. Todo esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir informando. Ahora sí, pasemos a una noticia de última hora. Según fuentes internas, el líder del régimen comunista chino Xi Jinping sufrió un derrame cerebral durante una importante reunión, y debido a esto su poder comenzó a debilitarse significativamente. Esto se refleja en recientes purgas políticas dentro del órgano de gobierno central de China, especialmente en la estructura de mando militar. Estos esfuerzos probablemente estén impulsados por los enemigos internos de Xi Jinping dentro del partido en un intento por diluir su poder. Tan Xingyuan, comentarista de China, nos dio más información. Esto es lo que sabemos. Los estados de salud o las recaídas son secretos bien guardados entre los líderes autoritarios. Los líderes de los regímenes como los de la China comunista y Corea del Norte creen que guardar esos secretos es fundamental para conservar su poder. Pero es probable que Xi Jinping, el líder de China, no haya podido con eso. El comentarista de asuntos de China Tan Xingyuan y otras fuentes distintas nos dijeron que a Xi Jinping le ocurrió un incidente importante a fines del año pasado. El pasado mes de octubre, tuvimos acceso a una fuente muy autorizada que nos dijo que Xi Jinping sufrió un grave derrame cerebral durante el tercer pleno y se desplomó en el acto en el lugar de la reunión. Fue un incidente muy grave, pero el Partido Comunista Chino hizo todo lo posible por ocultarlo. En última instancia, la pérdida de poder de Xi está estrechamente relacionada con este derrame cerebral. NTD verificó que se trata de una fuente interna de gran confianza, la misma fuente que reveló previamente información crítica a nuestros medios que salió a la luz pública más tarde, que tenía que ver con acontecimientos de última hora relacionados con la pandemia de COVID-19 en China. Además de eso, hay pruebas fotográficas que confirman el relato. Un mes después de la reunión política donde tuvo lugar el ataque, Xi Jinping hizo su primera aparición recibiendo al líder del régimen vietnamita. Sin embargo, fotos de Xi Jinping de un periódico estatal vietnamita fueron totalmente censuradas en sitios de Internet de China. Para comprobarlo, pusimos a prueba esta censura en el mayor motor de búsqueda de China, Baidu. Pero, ¿por qué la censura? En esta imagen se puede ver claramente que Xi Jinping tiene una línea anormal en la parte posterior derecha de la cabeza, justo debajo de la parte inferior derecha del cuero cabelludo. Se puede ver claramente que hay un tejido cicatricial en esa zona. Consultamos a varios expertos médicos, entre ellos cirujanos experimentados, y la conclusión preliminar que podemos extraer del tejido cicatricial es que Xi Jinping probablemente se sometió a una operación de cerebro en esa época. Todos sabemos que la mayoría de la gente pierde el conocimiento temporalmente tras un derrame cerebral. En mi opinión, es muy probable que en ese momento Xi Jinping perdiera su poder militar, lo que llevó a una reorganización de la estructura de poder dentro del partido. Tang dijo que la razón por la que en Beijing no se vio un golpe político es porque el régimen chino no eligió al sucesor de Xi Jinping. Xi mantiene un férreo control sobre los sistemas chinos desde hace una década, y la perspectiva de una revisión no sería cosa de un día. Sin embargo, hay indicios de grandes cambios estructurales. Solo el año pasado, el South China Morning Post publicó un recuento que muestra que 56 altos funcionarios chinos fueron investigados o purgados, lo que supone un récord. Uno de los últimos objetivos podría ser He Weidong, el tercer oficial de mayor rango del ejército chino. Se lo considera la opción elegida por Xi para dirigir una invasión a Taiwán, pero hace semanas que no se lo ve en público. Un informe del martes del Washington Times hizo la misma predicción, citando inteligencia de Estados Unidos y el análisis de altos funcionarios de defensa. Muchos creen que Xi Jinping es quien está detrás de la purga, señalando que es un esfuerzo para afirmar su autoridad y exigir la lealtad absoluta de los funcionarios del régimen comunista. Además, las purgas políticas en nombre de lo que llaman lucha contra la corrupción se convirtieron en uno de los planes favoritos de Xi Jinping. Pero Tang lo ve desde otra perspectiva y dice que esto podría ser una prueba de que una fuerza opositora está tratando de paralizar la autoridad de Xi Jinping. Desde finales del año pasado, un número cada vez mayor de los ayudantes de mayor confianza de Xi Jinping, especialmente de mandos militares, comenzaron a desaparecer o se enfrentaron a investigaciones o a intentos de purga.
Sin embargo, algunos altos cargos que parecen oponerse a la supremacía de Xi siguen activos en la escena política de Beijing. Eso incluye al segundo al mando del ejército chino, Chang Chuya. En futuros informes profundizaremos más en este tema. Un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses afirma que el líder chino Xi Jinping posee más de $1.000 millones en activos a través de familiares. El informe también enumera estimaciones de riqueza y actividades corruptas de otros altos cargos del Partido Comunista Chino. Hablamos con el coronel Grant Newsham para conocer su reacción a este informe. Newsham es autor del libro When China Attacks, cuando China ataca. Esto fue lo que nos dijo. Grant Newsham, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo de nuevo en el programa. Siempre me alegra estar con ustedes. En primer lugar, ¿qué opina de este informe desclasificado de 6 páginas que se publicó la semana pasada con 2 años de retraso? Bueno, solo son unas 4 páginas. Supongo que cuando Xi Jinping, en la cúpula del PSC, lo leyó, le dolió bastante, pero sería de tanto pellizcarse para ver si era real, porque allí no había nada. Esto, como dije, es algo malo. Tiene 4 páginas y 3 páginas son un discurso sobre la corrupción en China. La otra página hace referencia a un reportaje de 2012 sobre la riqueza de Xi Jinping y también del entonces primer ministro de China. Pero el informe dice, no sabemos realmente si Xi está vinculado a ella. Solo figuran parientes. Simplemente no estamos seguros. Y luego hay una referencia a que en 2024 Xi Jinping supuestamente dio a familiares $1.000 millones en activos en alguna parte. Pero dijeron una vez más que no saben si Xi estaba ligado directamente con eso. Puede ser que él haya hecho otra cosa al respecto. Y luego enlistan alrededor de 5 o 6 funcionarios chinos de relativamente bajo rango quienes fueron públicamente señalados y castigados por lo que sea. Pero parte de los cargos fueron corrupción. Y una vez más, no hay datos específicos sobre la riqueza de cualquier líder del Partido Comunista Chino. No hay absolutamente nada. Es simplemente impresionante. El informe dice, los chinos no reportan esta información, por lo que es difícil decir cualquier cosa sobre el tema de la riqueza o las actividades corruptas de estas personas. Esto es realmente asombroso. Por lo menos tuvieron 1 año y medio para hacerlo. Tenían todos los recursos del gobierno de Estados Unidos, todo el dinero que querían, y esto fue todo lo que hicieron. O se trata de una incompetencia impresionante, o realmente están insultando a esta administración diciendo, bueno, ¿ustedes nos pidieron esto? Aquí tienen 4 páginas. Tómenlas o déjenlas. Quiero ahondar un poco en este tema, porque estaba previsto que se presentara en el Congreso en diciembre de 2023, pero se retrasó por razones no especificadas. ¿Por qué cree que hubo un retraso tan largo para producir algo tan corto? Mi opinión es que la administración Biden no quería hacer nada que avergonzara al Partido Comunista Chino. Siempre creyeron que mediante una diplomacia intensiva podrían resolver problemas y que China sería agradable, algo así como un Canadá gigante, o al menos como Canadá solía ser. Y creo que la administración no quería hacerlo. La comunidad de inteligencia tampoco pensó que tenían que seguir la ley, ni tampoco el Departamento de Estado. A ambos se les pidió que lo hicieran conjuntamente, y creo que fue una decisión de alto nivel, pero que está muy en línea con la práctica habitual de no hacer nada que no guste al Partido Comunista Chino. Es la misma razón por la que nadie hizo ningún esfuerzo real para castigar a China por el tráfico de fentanilo, que viene matando a más de 500,000 de estadounidenses. Esto fue solo una parte más del asunto. Por supuesto, esto finalmente fue publicado la semana pasada. Y entre medio hay informes que dicen que el presidente Trump viene indicando que quiere tener una llamada con el líder del régimen chino Xi Jinping. Aunque ahora el secretario de Estado Rubio está diciendo que no hay una fecha fijada para eso. ¿Qué probabilidades hay de que el posible impulso de Trump a una mayor diplomacia con China forme parte de este, digamos, mediocre comunicado? Bueno, siempre es posible, pero al mismo tiempo tengo mis dudas porque, como dije, tuvieron 1 año y medio para hacer el informe.
y podrían haber publicado mucho más, incluso sin involucrar a espías reales. Por un lado, podrían haber pedido detalles a los periodistas del New York Times y Bloomberg que hicieron informes relacionados al tema en 2012. De hecho, sus informes mostraban detalles, y luego podrían haber escarbado en eso. Mi conjetura es que esto lleva gestándose hace mucho tiempo, pero nadie realmente quiso hacer nada, y la administración probablemente no sabía exactamente cuál iba a ser su posición en este caso. Grant Newsham, muchas gracias por su tiempo. Encantado de estar aquí. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Una transparencia total sobre el dinero chino destinado a universidades estadounidenses. Esa es la exigencia de un proyecto de ley que avanza en el Congreso. La Cámara aprobó la medida el jueves pasado. Se llama Ley de Transparencia y fue respaldada por legisladores republicanos con cierto apoyo demócrata. La ley exige a las universidades estadounidenses que informen de cualquier regalo, contrato o donación, independientemente de su importe, que proceda de países vinculados a problemas de seguridad nacional como China y Rusia. El umbral de notificación era de $250,000. La Universidad de Harvard recibió $30 millones de China entre 2012 y 2020. La cifra real puede ser incluso mayor porque en esos $30 millones no se incluyeron donaciones de China menores a $250,000. Según el Departamento de Educación en 2020, la Universidad de Yale no informó de $375 millones en donaciones de otros países. Parte de ese dinero extranjero procedía de las empresas tecnológicas chinas Huawei y ZTE, ambas dentro de la lista de empresas sancionadas de Estados Unidos por amenazas a la seguridad nacional vinculadas al régimen comunista chino. Estados Unidos se está armando a un aliado que también es vecino de China. El jefe de defensa estadounidense Pete Hegseth anunció un plan para restablecer la disuasión militar en la región Indo-Pacífica, junto con Filipinas. Estos son los detalles. Hegseth se reunió el viernes en la capital de Filipinas, Manila, con el presidente Ferdinand Marcos Jr. y el ministro de Defensa Gilberto Teodoro, y reafirmó el férreo compromiso de Washington con un tratado de defensa con su aliado del Indo-Pacífico. Subrayó que Estados Unidos no busca la guerra, pero que la disuasión era especialmente necesaria teniendo en cuenta las amenazas de la China comunista. En los 2 últimos años, fuerzas chinas se enfrentaron a buques filipinos en el mar del sur de China, alegando que invadían aguas chinas. Aviones militares chinos también se acercaron a patrullas aéreas filipinas para alejarlas de zonas de pesca en disputa. Además de los planes existentes para modernizar el ejército filipino, Hegseth dijo que Estados Unidos enviaría más capacidades militares al país, programaría más ejercicios de entrenamiento conjuntos, mejoraría la cooperación industrial en materia de defensa y lanzaría una campaña cibernética bilateral. Imágenes satelitales muestran que China desplegó 2 bombarderos de largo alcance en torno a un banco de arena disputado en el mar del sur de China, días antes de la visita de Hegseth a Filipinas. Tanto China como Filipinas reclaman el Bajo de Masinloc y en los últimos años buques guardacostas chinos se enfrentaron con frecuencia a pescadores filipinos cerca de este atolón. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Cada inovação tecnológica, principalmente cada nova medida adotada sobre redes sociais, são objeto de atenção e cuidado
muito especial desta casa, pela repercussão que pode ter sobre o direito às liberdades especiais. USA did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USA that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. O regime brasileiro está sob forte artilharia. O soft power dos americanos está a todo vapor para ajudar a derrubar Moraes e companhia. Hoje temos dois fatos importantíssimos dentro desse contexto. Veremos isso e o nosso tradicional giro pelo mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Quem está acompanhando o canal Vista Pátria já consegue ver com mais clareza essa operação silenciosa de Trump contra Moraes. Eu já expliquei aqui que controle da narrativa é muito importante. E de ontem para hoje, a inteligência voltou a apostar nisso. E isso é importantíssimo para fortalecer uma outra frente dessa operação, que é o povo na rua. Tivemos a Débora se tornando um símbolo nessa luta pela liberdade, mas ela não é a única perseguida. E o Nicolas Ferreira fez um vídeo brilhante para conscientizar a população disso. Sem a censura bancada por Jorge Soros, censura que vinha das agências de fact-checking, as redes sociais que agora estão no controle do MAGA turbinaram o vídeo do Nicolas. Isso é excelente para a causa. Mas lembre-se, o soft power não funciona só com as redes sociais. É necessário ter mídias tradicionais ecoando a denúncia. E hoje isso aconteceu novamente. Vou te mostrar. Pessoal, rapidamente, só lembrando que esse trabalho é patrocinado por vocês. Sei que muitos de vocês sabem que o Alan Frutuoso foi preso e censurado pelo Alexandre de Moraes. Mesmo assim, estou dando continuidade ao trabalho dele, trazendo informações diárias que vocês não veem em qualquer lugar. E para mantermos o trabalho dessa forma, com vídeos dublados, como a maioria prefere, com ilustrações para que vocês entendam melhor o que está sendo falado, é fundamental o patrocínio de vocês através dessa chave Pix ou QR Code que está aí na tela, pois isso demanda um custo com a equipe além das despesas jurídicas para a defesa do Alan Frutuoso. Muito obrigada por vocês nos darem esse suporte e isso também impede que mais uma voz seja calada. O jornalista Paulo Capelli, que tem sido jornalista contatado por fontes americanas, se vocês repararem, ele é o elo do que vem da Casa Branca e a mídia brasileira. Ele trouxe em primeira mão a pesquisa encomendada por Trump. Trouxe também a notícia que a minuta da sanção foi alterada para incluir mais ministros do STF e o Paulo Gonet. Enfim, ele é munido de informações exclusivas direto da Casa Branca. Não há dúvidas de que ele foi escolhido para passar a mensagem. E não tem nada de errado nisso, pois ele é jornalista e está fazendo o trabalho dele. Se as fontes americanas querem passar as informações para ele, isso é mérito dele. Dado esse contexto, o Paulo Capelli soltou hoje um vídeo importante para essa mobilização. Uma ressalva aqui, esse vídeo é diferente daquele do G. Dias. Não há nenhum vazamento extraordinário aqui com participação da CIA. Isso já estava nos autos. O que ele está fazendo é dar vida à denúncia. Uma mulher está presa e ela estava literalmente só orando. Essa moça é a Roberta Soares. Ela tem rosto e você agora viu qual foi o crime dela. Orar. Se o caso da Débora foi um batom, aqui foi uma oração. O soft power já está te entregando todos os elementos para o fortalecimento da narrativa. Agora cabe a você pegar o vídeo dela e espalhar por todos os lugares, como fizeram com o caso da Débora. Isso humaniza as vítimas de Moraes e descredibiliza a narrativa de golpe.
Mas o caso da Roberta, e é importante que você a chame pelo nome, é mais um caso de uma perseguida que teve que romper a tornozeleira e desaparecer. Ela, assim como o sobrinho do Bolsonaro, Léo Índio, não acreditou num julgamento justo e resolveu desaparecer. São por pessoas como a Roberta que os atos do dia 6 precisam do seu comparecimento. Estamos num momento crucial e, apesar de alguns personagens como Malafaia, a causa aqui é superior a qualquer personagem. A ajuda do soft power americano tem sido fundamental. Perder essa oportunidade agora, ficando em casa, é perder uma grande ajuda. A Roberta foi presa porque foi orar dentro do Senado. Pessoal, aproveitem essa oportunidade. Compareçam na Paulista dia 6. Se você está com raiva do Bolsonaro ou do Silas Malafaia, esqueça tudo isso. Tem coisas muito maiores acontecendo nos bastidores. E o povo nas ruas é fundamental. Quando eu dei os números da pesquisa que Trump fez no Brasil, teve muita gente reclamando nos comentários que o Alexandre era muito mais odiado do que estava aparecendo ali. Então, essa é sua oportunidade de ser mais um para somar e dar uma resposta visual para o próprio Donald Trump. Já mostrei várias evidências de que existe um soft power em ação e agora chegou o momento de vocês darem sua pequena contribuição. Eles estão recuando. Então, olha só, desde 28 de março, entre 28 de março e 1º de abril, o ministro Alexandre de Moraes foram concedidas 12 liberdades provisórias e ou prisão domiciliar, o que foi visto pela Câmara dos Deputados ou por integrantes da Câmara dos Deputados, Júlia, como uma sinalização de distensionamento por parte do Supremo e também por parte de Alexandre de Moraes. Ela só não se ligou que isso foi exatamente o período que Barroso volta dos Estados Unidos e o Fux anuncia que vai revisar as penas. O que será que falaram para o Barroso nos Estados Unidos que fizeram eles cederem dessa forma? Quando eu disse no início que o regime está sob forte artilharia, é porque as pancadas vêm de todos os lados. É quase como um bombardeio de saturação. O Hugo Mota acatou o pedido de suspensão de ação penal contra o delegado Ramagem. Os deputados têm prerrogativa de suspender a ação contra ele. Hugo Mota já acatou e essa denúncia será apreciada dentro do prazo máximo de 45 dias. Se a Câmara suspender a ação contra o Ramagem, atrasaria ainda mais todo o processo do golpe. Nem o STF tinha se atentado a isso. Eles cometeram um erro de colocar um deputado federal com mandato no meio do primeiro bloco de acusados. São muitas ações contra o STF ao mesmo tempo. Não é à toa que o STF antecipou o julgamento do Núcleo 2 para o dia 22 e 23 de abril. Sabe qual foi o motivo? Aquela audiência do Felipe Martins nos Estados Unidos. Eles estão correndo contra o tempo, pois Felipe Martins está nesse Núcleo 2. Revelando a fraude lá, pode simplesmente resultar na rejeição da denúncia. Se um desses indiciados tem sua denúncia rejeitada, seria uma bomba atômica em todo o processo do Moraes. A audiência do Martins nos Estados Unidos é dia 9. O juiz vai determinar se o caso vai a julgamento. Então, eles têm que correr com a denúncia, pois se o Felipe não tiver sua denúncia admitida pela primeira turma, já era para esse caso do Moraes. Isso aí é mais uma corrida contra o tempo para sustentar a farsa do golpe. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário.
Uma denúncia gravíssima aponta para Zelensky comprando mina de platina na África do Sul. Vejam. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve visitar a África do Sul e se encontrar com o presidente Cyril Ramaphosa no dia 10 de abril. No entanto, sua chegada já está cercada de controvérsias após a notícia de que ele comprou uma participação majoritária na Northam Platinum Ltd, uma das principais empresas de mineração de platina da África do Sul. Fontes próximas à transação confirmam que Zelensky, através de uma rede de empresas holding, garantiu uma participação de 51% na Northam Platinum. O preço é estimado em cerca de 27 bilhões de rands sul-africanos, ou 1 bilhão e 600 milhões de dólares americanos. Alguns especulam que a visita de Zelensky à África do Sul não é meramente diplomática, mas também estrategicamente ligada ao seu novo interesse comercial. Enquanto isso, trabalhadores da Northam Platinum Ltd expressaram reações mistas. Alguns deles temem uma possível reestruturação e perda de empregos. A equipe da SABC conseguiu falar com um dos mineiros na mina de platina Zondereinde após o término do turno. Sim, então algumas semanas atrás, fomos informados que a empresa mudou de proprietário, mas isso não nos afetará como trabalhadores. E eles dizem que o novo proprietário é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Mineração convocou discussões urgentes para garantir que o acordo não impacte negativamente os funcionários. Por que parar a guerra se você pode enriquecer com ela? Na Inglaterra, o Conselho Britânico quer prender cristãos que ousarem pregarem a palavra de Deus distribuindo panfletos. Bem-vindo de volta ao GBN Tonight comigo, Martin Dorney. O Conselho do Borough de Rushmore, que é gerido pelo Partido Trabalhista, gerou polêmica ao sugerir uma liminar que poderia levar pregadores de rua cristãos a serem encarcerados por até 2 anos, caso a liminar seja descumprida. Agora, devido a alegações de que causam ofensa ou sofrimento. Com base nas novas regras propostas, os cristãos não poderão orar por indivíduos, distribuir folhetos religiosos ou bíblias pessoalmente e impor as mãos sobre os outros em oração, mesmo que tenham consentido. Na Romênia, começou a campanha eleitoral para a presidência. O indicado do líder de direita, Călin Georgescu, está em primeiro lugar. Mas sim sobre a nossa nação inteira, que exige apenas uma coisa: respeito. Respeito à democracia. Respeito ao direito do povo de fazer suas escolhas. Respeito pelo futuro das gerações de permanecerem em seu próprio país. Respeito pelos nossos idosos que nos deixaram uma Romênia sem dívidas. A Romênia precisa de um presidente que escute e sirva os romenos, não para ignorá-los, e esse tempo finalmente chegou. Estamos juntos com Călin Georgescu e todos os romenos que se sacrificaram para que nós hoje possamos ser livres e viver em uma democracia. Lutaremos pela paz e pelo nosso futuro aqui em nossa terra. Somente nós podemos decidir nosso futuro. Ninguém mais pode fazer isso por nós. Fiquem ao nosso lado. E no final, tenham certeza de que venceremos. Esta batalha será realizada em cada cidade, em cada vila e em cada comunidade romena. Não é a luta de uma só pessoa, mas de toda a nação por sua própria liberdade e pelo futuro de nossa nação. Donald Trump se pronunciou sobre a perseguição de Marine Le Pen. Ele escreveu o seguinte na sua rede social: a condenação de Marine Le Pen é uma vergonha para a França. Ela está sendo perseguida por um pequeno erro contábil que foi, no máximo, uma infração administrativa. E mesmo isso é questionável. Soa familiar? Uma verdadeira caça às bruxas. Estão tentando destruir patriotas que lutam pelo povo. Isso não é apenas injusto com ela, é injusto com todos os cidadãos franceses que acreditam na liberdade e no futuro da França. Libertem Marine Le Pen. Na Argentina, Milei sofre derrota no Senado. 2 juízes que ele indicou para a Suprema Corte foram rejeitados. Manuel Mancilla foi rejeitado por 51 a 20 e o juiz Ariel Lirro por 43 a 27. Milei agora terá que escolher outros nomes. China inova e lança bateria nuclear do tamanho de uma moeda, capaz de fornecer energia por até 50 anos, sem necessidade de recarga ou manutenção.
O modelo denominado BV-100 utiliza o isótopo radioativo níquel-63, que ao se decompor emite energia convertida em eletricidade por meio de camadas microscópicas de semicondutores de diamante. Essa tecnologia é considerada segura, não inflamável e opera em temperaturas extremas, com aplicações potenciais em áreas como missões espaciais, marca-passos e dispositivos de inteligência artificial. Já pensou ficar sem recarregar o celular por 50 anos? Mas, como eu falei, o foco delas é na corrida espacial. No Brasil, Zanin negou aquele habeas corpus coletivo para os prisioneiros políticos, aquele que foi feito pela oposição. Bem, eu já tinha adiantado para vocês que isso não daria em nada, mas, na verdade, isso entra como mais um elemento nesse bombardeio de saturação contra o STF. Apesar da negativa do Zanin, isso já era esperado. Mais uma vez eu ressalto a importância do comparecimento na Paulista dia 6. Esqueça qualquer decepção que você possa ter tido com alguma liderança política. Esse ato será usado sim, como complemento nesse contexto maior dessa operação de soft power. Então, dê sua contribuição e participe. Agora, eu quero agradecer os patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como Dalton Oliveira, Akito Yamada, Altamir Pereira, Alexandre Duarte, Thelma Lopes, Paulo Magalhães, Flávio Centeio, Arnaldo Rodrigues e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um apoiador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã. Bolsonaro pode se tornar elegível novamente. Eu gravei um vídeo há 2 dias atrás, se eu não me engano, com esse tema, falando sobre uma matéria do estado de Minas. Hoje o assunto ganhou força e o ministro Luiz Fux entra nos holofotes. E sim, não é um questionamento, é uma afirmação. Há a hipótese do ministro Luiz Fux reverter a situação do Bolsonaro. E eu vou trazer essa matéria que foi discutida no CNN com vocês. Por outro lado também, vocês viram quem anunciou ser o próximo candidato a presidente da República pela esquerda. Pois é, o Felipe Neto, aquele youtuber que fica imitando Foca, sabe? Pois é, mas parece que tudo não passou de uma tremenda e mequetrefe fake news. E aí, a imprensa caiu matando em cima dessa campanha publicitária do Felipe Neto, que não pegou tão bem assim. Por outro lado, a gente vai falar também sobre uma divulgação do Sóstenes Cavalcante. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu uma recuada. Liberou mais 12 réus pelo 8 de janeiro. É sinal de que a pressão está funcionando por parte da oposição. Entretanto, o Maierovitch, que é um advogado que está sempre no UOL ali falando sobre o Supremo Tribunal Federal, ele resolveu fazer umas críticas pesadas ao Supremo Tribunal Federal, mostrando que até a imprensa já começa a se virar contra o Supremo. Seria o pior momento do Supremo agora? Pois é. Pode ser que sim, pode ser que não, porque o Supremo Tribunal Federal, apesar de soltar alguns, condenou outros também. Mas uma coisa é fato, há nítida e evidente, vamos dizer assim, confusão, né, sobre as decisões dos ministros do Supremo, que agora já não está mais unânime. E aí, por fim, mas não menos importante, a OAB se manifesta contrário aos abusos que estão acontecendo no processo do Bolsonaro. O processo do suposto golpe. Por quê? Porque os advogados não estão tendo a prerrogativa de acompanhar o processo. E várias denúncias foram feitas. Somente agora a OAB resolve se manifestar positivamente aos advogados, né? Menos mal, porque, sinceramente, eu imaginava que ainda seria a favor do STF e contra os advogados. E aí, ainda nesse editorial, a última matéria que eu quero tratar é sobre o julgamento que a justiça norte-americana já marcou num caso que envolve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, o caso Felipe Martins. O Eduardo Bolsonaro teve uma reunião ontem com o Jason Miller, vocês devem ter acompanhado aí o nosso primeiro editorial. Acontece
Acontece que o Eduardo Bolsonaro anunciou, depois dessa conversa com o Jason Miller, que não só o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, como todos os envolvidos nesse caso, poderão ser presos. Meu amigo, você achou que é pouca coisa no nosso editorial? Não é não. Sexta-feira pesada aqui, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, isso dá muita força pra gente, dá o apoio aí pra gente, né? Nossa meta, nosso rumo aí é 1.800.000 seguidores. Se puder também, pessoal, visita a nossa biblioteca digital. Você que está querendo fazer a diferença, em 2026, você vai ser deputado federal, deputado estadual, para lutar pelas pautas, baixe o livro Persuasão Política, uma consultoria para você se tornar vencedor. Pensa num livro que está muito bom. Peguei uma equipe boa, né, de deputados que me ajudaram a fazer esse livro, essa consultoria em forma de e-book. Você vai fazer o download, pagar o valor que você acha justo, e isso é de grande ajuda, tá bom? Bora começar? Vamos lá. O Felipe Neto, ele anunciou que seria pré-candidato a presidente da República. Depois, ele mesmo disse, não, é pegadinha do malandro, eu só errei o dia. Hoje é 4 de abril, eu achei que era 1º de abril. Errei. Era uma tremenda de uma mentira. Matéria da Isto É. Pré-candidatura de Felipe Neto é fake. YouTuber reconhece que deu um golpe de marketing. Olha, falar hoje em dia que deu um golpe é uma coisa perigosa, né? Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu tenho uma visão, não é nada de golpe de marketing, não é o que ele ganhou com isso, não. Eu acho que ele testou o nome dele, tá? Ele testou. Só que, cara, a imprensa inteira criticou o nome dele. Falaram que tá mais para uma peça de A Fazenda, com Pablo Marçal, com Gustavo Lima, com Felipe Neto, com Danilo Gentili, tendo, né, ali candidaturas, parece mais candidatos para A Fazenda do que para a presidência da República. Chega a ser uma piada. Então, o próprio Felipe Neto foi ridicularizado pela imprensa militante e pela própria esquerda, ridicularizou. Ele não estava tentando plano de marketing, não tentou dar o golpe, como ele disse. Na realidade, ele jogou um verde para colher maduro. E a repercussão foi, quem vai querer um presidente imitando foca? Aí não dá, né? Só que a imprensa continuou caindo, matando em cima do Felipe Neto. O papelão de Felipe Neto ao mentir sobre a candidatura à presidência. O influenciador divulgou o motivo do anúncio feito nessa quinta-feira. Cara, é bizarro. Essa galera que espalha uma fake news sobre pré-candidatura, tentando dar ali um golpe de marketing, como disse o Felipe Neto, palavra dele, pois é essa turma que quer regulamentar as redes sociais, que quer te dizer o que é verdade e o que é mentira, né? Tá, teve uma coisa também que eu achei bizarro, tá? Foi a turma da direita repostando o vídeo do cara, né? Pelo amor de Deus. Eu falei o quanto eu achava aquilo patético e pronto. Mas eu vi muita gente repostando. E aí, é dar palco pra malandro sambar. Pra mim, isso não rola. Mas vamos lá, vamos falar agora do que tá rolando ainda, né? Sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes no 8 de janeiro. O Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição hoje no Congresso Nacional, ele publicou a seguinte mensagem, né? Na verdade, uma matéria jornalística da Revista Oeste que ele republicou. O ministro Alexandre de Moraes acaba de soltar mais 12 réus do 8 de janeiro. A cada nova decisão, o STF reconhece, houve exagero. Se erraram com um, erraram com todos. A anistia não é clemência, é justiça, pressionando pela questão da anistia, que está encontrando dificuldades agora no Congresso, depois da pressão do Supremo Tribunal Federal. E aí, enquanto ele solta mais 12 pela pressão, ele prende mais também. E aí, vai aumentar ainda mais a pressão pela nova prisão. Olha isso aqui, tanto que ficou estranho isso aqui. 8 de janeiro, matéria da Revista Oeste. A fonte é a matéria Revista Oeste. O STF
forma maioria para condenar um pipoqueiro e um vendedor de picolé. Bebê, não bastasse a moça do batom, pipoqueiro e vendedor de picolé. O Supremo Tribunal Federal firmou maioria nesta sexta-feira para condenar mais 6 envolvidos no 8 de janeiro que rejeitaram um acordo de não perseguição penal da Procuradoria-Geral da República. Até o momento, os ministros Zanin, Dino, Toffoli, Fachin e Carmen Lúcia seguiram o entendimento do Moraes, né? Por hora, apenas André Mendonça voltou para absolver os réus. Os demais juízes do STF têm até 11 horas de hoje para deliberar sobre os casos no plenário virtual, né? E aí, pipoqueiro, né? E vendedor de picolé. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Tão difícil, mas tão difícil, mas tão feio, que até comentaristas, para mim, um dos sites, um dos jornais mais progressistas do Brasil. Tô falando de jornal, não tô falando aquela coisa militante 247, não, fórum, não. Tô falando de jornal, né? Que tem o reconhecimento de ser um jornal, que é o UOL. Olha essa matéria. Me pergunto a você, lá no início de 2023 você veria uma matéria dessa de um jurista da UOL, o Mairovitch. Você pode até não gostar dele, o Walter Mairovitch. Ele é um grande advogado. É um profissional muito respeitado da área jurídica. É um colega advogado, tá? E muito respeitado da área jurídica. É óbvio que eu não concordo com tudo que ele fala, mas é muito respeitado. E olha só aqui o que ele escreveu. Moraes definiu com o fígado penas pesadas a golpistas. E agora recua. Ou seja, até o UOL, até os juristas do UOL já reconhecem o recuo. O ministro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes tem sido alvo de críticas por assumir um protagonismo no STF e ignorar provas em julgamento contra Bolsonaro. Escuta, ignorar provas em julgamento contra Bolsonaro, levantando suspeitas. Você entende isso aqui? O peso que é um jurista de esquerda falando isso aqui, né? Igual o Rui Costa lá do PCO falando isso. Bolsonaro usa as penas consideradas exageradas contra seus apoiadores para defender a anistia e tentar recuperar a elegibilidade. O próprio STF está dividido. Luiz Fux chegou a criticar Moraes por aplicar penas desproporcionais e concedeu prisão domiciliar a alguns condenados depois de pressão e repercussão negativa. Esta matéria é do UOL, meus queridos, tá? É sinal de que eles sentem que a pressão vai aumentar e muito contra o STF também, muito contra o Hugo Mota, muito contra o próprio Alcolumbre. Estão com medo do que vai rolar depois de amanhã, domingo, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Estão com medo. Então, essa matéria do UOL me pegou de surpresa, porque é meio que, assim, reconhecendo. Olha, o Alexandre de Moraes passou do ponto demais. E eu posso passar do ponto. Você pode passar do ponto. Um juiz não pode. Um juiz não pode. O juiz, ao passar do ponto, ele está cometendo um crime. Isso sim, um abuso de autoridade. Isso não pode acontecer. Entenderam? E aí, eu tinha dito para vocês sobre uma matéria do Estado de Minas, da qual eu afirmei com todas as letras. Não se trata de uma pergunta, uma hipótese. É real. Fux pode tornar o Bolsonaro elegível novamente. Olha essa matéria aqui, tá? Olha essa matéria aqui. O STF ainda pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível para 2026. Reportagem de Janaína Camelo. Um recurso no STF apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível, está à espera de uma decisão do ministro Luiz Fux. Bolsonaro foi condenado em junho de 2023 pelo TSE pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, após questionar a lisura das urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada.
O recurso chegou aqui ao STF em dezembro de 2023. Inicialmente foi distribuído para a relatoria do ministro Cristiano Zanin, que se declarou impedido de julgar porque foi o advogado do PT nas eleições de 2022. Em maio do ano passado, o caso foi redistribuído e caiu nas mãos do ministro Luiz Fux, que de lá para cá não movimentou o processo. Pois é, a gente percebe que se torna real essa hipótese. E aí, o apoio, o apelo da direita ao Fux, assim como aconteceu com o Kassab, que apoiou a anistia, é muito importante essa pressão popular. E aí, antes de mais nada, é ter esperança que decisões positivas venham. Então, é aí, né, algo que ainda pode pegar todo mundo de surpresa. Lembra do que eu falei do Yoon Suk-yeol, lá da Coreia do Sul, o quanto as coisas mudam assim de repente. O cara um dia tenta um golpe, no outro dia ele sofre um impeachment, no outro dia a justiça revê o impeachment, no outro dia o Supremo dá um impeachment de novo. É assim que a política funciona. Eu vi o Dr. William, né, falando o seguinte: olha, a justiça, ela não é o que se busca justo. Ela é um sistema. A justiça, no termo jurídico da coisa, ela é um sistema. A mesma justiça que um dia condenou o Lula e disse que o Lula nunca poderia, né, voltar à vida pública, é a mesma justiça que entregou de bandeja a presidência para o Lula. Então, a gente fala a palavra justiça, mas não é justiça. É sistema. É sistema. E aí, até o sistema às vezes começa a ser criticado. Dá uma olhada aqui. A OAB pede a presença de responsável por direitos de advogados em sessão do STF sobre a denúncia de golpe. A OAB pediu ao presidente da primeira turma do STF, que é o Zanin, que o coordenador nacional de sua comissão de prerrogativas, o Alex Sarkis, acompanhe em loco a próxima sessão de análise da denúncia contra envolvidos na suposta trama golpista, marcada por 29 de abril. O pedido foi feito pelo presidente nacional da OAB, Beto Simonetti. Ocorre na esteira da reclamação de diversos advogados, de denunciados que dizem terem seus direitos desrespeitados pelos ministros da corte. Um processo onde o advogado não pode atuar e não tem acesso às provas é um tribunal de exceção. Ele viola o devido processo legal e o princípio da ampla defesa e do contraditório. Logo, um processo como esse é nulo. Então, mais uma pressão que aparece contra o Supremo Tribunal Federal. E agora, a OAB está sofrendo a pressão de milhares de advogados. Eu mesmo fiz uma nota e uma reclamação à OAB. Tá? Eu fiz uma notificação falando que eu, como advogado, me sinto envergonhado de ver tudo isso acontecendo e a OAB não fazendo nada. Entendem? Então, tá tendo uma pressão. Advogados de direita que estão assistindo, mandem e-mails para a OAB cobrando, questionando a atuação da OAB até o presente momento. Tá? Até o presente momento. Ontem mesmo, foi hoje ainda, falei do caso de uma advogada que foi chamada de cadela. É assim que está a vida dos advogados. E, infelizmente, a ordem dos advogados do Brasil está muito omissa. Está deixando a desejar para todos nós, advogados. Tenho dito, tá bom? Vamos lá, pessoal. O Eduardo Bolsonaro, ele participou, né, de uma entrevista na Rádio Ouro Verde, se eu não me engano. E aí, ele falou o seguinte, todos podem ser presos envolvidos na suposta fraude no caso Felipe Martins. Ou seja, se realmente ficar comprovado que houve fraude documental, todos que se envolveram podem ser presos. Eu vou colocar o áudio do Bolsonaro, depois eu dou o meu posicionamento jurídico aqui. Mas pode mesmo uma ordem vinda do Supremo Tribunal, da Justiça norte-americana, mandar prender ministros e pessoas aqui no Brasil? Será que isso pode acontecer? Eu te explico juridicamente o que pode acontecer. É só para fazer um resumão da história. O Felipe Martins, né, a gente vê ali uma inserção falsa da entrada dele nos Estados Unidos no final de 2022, e essa inserção nos registros migratórios da autoridade americana
no final de 2022, foi o que justificou a prisão dele no Brasil. Veja só, o Felipe Martins é o primeiro caso, parece história de português. A gente fica brincando com o português fazendo piada, mas os portugueses é que tem que fazer piada com nós. Porque olha só, é a primeira vez que você vai ver um fugitivo, um cara que fugiu para os Estados Unidos, sendo preso no Brasil. Não é inacreditável? Né? E ainda tem matérias da revista Oeste dando conta de que o Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins sempre esteve no Brasil, mas ainda assim mandou prendê-lo. Então, o que está acontecendo agora? Né? Os advogados do Felipe Martins se movimentaram, pediram os registros migratórios dele, né? É direito da defesa. Então aqui, que é um país sério, que segue a lei, se fosse no Brasil com o Alexandre de Moraes, esqueça. Né? Ia dar no máximo um dia de imprensa e acabou, né? Porque ele é a lei, como diz o Henrique XIV. Né? Eu sou o Estado. Mas aqui, os advogados dele pediram os registros e eles receberam esses registros, mas não o acesso completo. Então, o que os advogados de Felipe Martins querem saber? Eles querem saber quem foi o agente de imigração, né? No Brasil a Polícia Federal é que faz isso. Aqui é o CBP, né? O Customs and Border Patrol. Eles querem saber quem da imigração americana inseriu essa entrada falsa do Felipe Martins em território americano. Porque nada me tira da cabeça, Pitoli, que esse agente agiu em conluio criminoso com autoridades brasileiras. Não é possível que esse agente ele tenha acordado um belo dia e falou: sabe, tem um cara no Brasil chamado Felipe Martins, vou botar a entrada dele aqui sem querer aqui nos registros migratórios americanos. Isso daí vai justificar a prisão do cara por mais de 6 meses, começando 10 dias de solitário. Possível. Então, a defesa do Felipe Martins, dia 9 de abril, semana que vem, ela vai ter a primeira audiência na Justiça, na cidade de Tampa, na Flórida, para tentar ter acesso ao nome desse burocrata. Normalmente, aqui nos Estados Unidos, quando um advogado de defesa pede esse acesso, ele tem acesso completo. Curiosamente, no caso do Felipe Martins, eles receberam acesso, mas bloqueando o nome do agente e bloqueando alguns outros dados. Então eles acionaram a justiça contra o Estado americano, contra o CBP, para ter acesso a isso. Eu acho que tem muita chance de vitória. E se eles conseguirem, através desse mecanismo judicial, isso vai dar margem para uma outra ação criminal que será impetrada contra esse agente que prejudicou o Felipe Martins. Para saber dele por que ele fez isso, se ele agiu em conluio com outras autoridades. E aí eu deixo a imaginação de vocês que estão nos assistindo na Auri Verde, para vocês responderem nos comentários aí, dizendo: vocês acham que esse agente americano recebeu, de repente, uma soprada no ouvido de um Fábio Shor? Porque o Fábio Shor esteve nos Estados Unidos aqui durante esse período conturbado. O Fábio Shor é o delegado federal que cumpre todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Era esse ponto que eu queria chegar. O Eduardo Bolsonaro aqui, ele faz acusações e ainda cita nome de que poderia ser, né, um delegado da Polícia Federal que teria dado essa informação. E se o delegado agiu, segundo o Eduardo Bolsonaro, poderia ter sido a mando também de alguém, como por exemplo, o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso poderia acontecer? Cara, tudo é possível. Agora, tem fundamento que o Eduardo Bolsonaro está dizendo: olha, se isso aconteceu, é obrigatório, né, uma ordem de prisão, e aí a justiça norte-americana vai determinar a prisão, e a ordem de prisão vai chegar aqui e vai prender o Moraes, os seus ajudantes. Não é assim que funciona. Calma aí, tá? O que se pode? Pode-se ter uma determinação lá nos Estados Unidos e uma condenação, onde é assegurada ampla defesa e contraditório, por meio de acordos internacionais da justiça. Pode sim haver uma solicitação ou um envio, né, de documentação ou de uma ordem de prisão de lá dos Estados Unidos para cá, que quem decide se isso vai ser cumprido ou não é a justiça brasileira, né? Ou seja, é o CNJ aqui que vai definir se aceita, né, esse acordo de cooperação e essa determinação de prisão, ou se reconhece que não concorda com isso. Então, por óbvio, não vai concordar. Agora, o que eles podem fazer também é, munidos dessa prova, enviarem isso à Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil para que tome medidas e providências contra os responsáveis. Aí, né, vai depender se o Procurador-Geral da República vai ser tão rápido quanto está sendo no caso Bolsonaro,
ou se vai esperar anos. A realidade dos fatos é que a chance disso aqui, todos podem ser presos, é mínima, tá? Vamos ser sinceros aqui, é mínima. O que não muda, hipótese de retaliação, e se isso ficar comprovado, é mais uma prova que pode ser denunciada, enviada a um tribunal penal internacional, por exemplo, tá bom? E aí, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso último editorial de hoje. Peço desculpas pelo atraso, mas daqui a pouquinho, né, tá aí disponível para vocês. Tô gravando esse vídeo exatamente às 6h40, então até subir, até fazer tudo, ele vai sair mais ou menos às 7h30 para vocês, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer, nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema, Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo.
a vida renascer. Jesus, pensa em mim, como posso temer? Com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde
onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.